Árvores de decisão utilizando o índice Gini. Ciência de dados é composta por visualização e exploração de dados, computação em linguagem de programação, matemática e estatística, negócio, machine learning. Dentro de machine learning, a gente tem os modelos supervisionados, modelos de classificação e regressão. Hoje, pessoal, a gente vai trabalhar principalmente em árvores de decisão para modelos de classificação. A finalidade e a importância: os algoritmos de árvore de decisão eles servem tanto para classificação quanto para regressão. Eles são de fácil compreensão, principalmente se a gente compara com alguns algoritmos mais complexos como redes neurais. O que é essa fácil compreensão? Imagina que a gente produz um valor, uma previsão através de uma árvore de decisão. Fica muito mais fácil eu explicar, por exemplo, para um gerente de uma área o porquê que o modelo está agindo de determinada forma. Fica mais fácil eu explicar isso através de uma árvore de decisão do que através de um algoritmo mais avançado, como uma rede neural profunda, né, onde o resultado vai ser de difícil compreensão. Os algoritmos mais avançados, como o XGBoosting, eles utilizam a árvore de decisão em sua essência, né? Eles têm árvore de decisão trabalhando dentro desses algoritmos. Em geral, o algoritmo trabalha fazendo perguntas e com base na resposta ele realiza as classificações. Classificação, a gente tem aqui 3 exemplos de classificação, né? Por exemplo, se uma transação ela é fraudulenta ou não, se um cliente vai cancelar ou não uma reserva de hotel, por exemplo, se um funcionário vai pedir ou não uma demissão. E eu tenho regressão, que é mais para eu conseguir prever uma variável numérica, por exemplo, quantas toneladas de determinado produto a gente vai vender hoje, qual que vai ser o meu preço em determinada região, qual que vai ser o volume esperado de chuvas para o mês de abril. Isso são tarefas de regressão. Como que funciona a árvore de decisão? Imagina que eu tenho um conjunto de dados com 2 dimensões. A dimensão X aqui de baixo é a do horário, né, da transação, e a dimensão Y ali é o preço da dimensão. E repara que eu tenho pontos de dados onde essa compra foi normal e alguns outros onde essa compra foi fraudulenta, né? Como que uma árvore de decisão consegue prever se determinada compra vai ser fraudulenta ou vai ser normal? Ela traça linhas no dataset, né? Através de perguntas. Por exemplo, o valor acima de 3.000, eu traço uma linha, né? Onde eu tenho do lado esquerdo ali eu tenho sim, do lado direito eu tenho não, e eu vou traçando linhas com os outros atributos, nesse caso o horário. O horário ele é noturno, ou seja, ele é dali das 9 da noite até 4 da manhã. Repara que eu tracei outra linha também. Então a árvore de decisão ela trabalha justamente traçando essas linhas, né, através dessas perguntas. E por último ela faz a classificação, né, com base nisso, com base também em probabilidade, ela te responde se determinado, ela faz a devida classificação, né? Eu vou mostrar aqui a estrutura. Toda árvore de decisão tem uma raiz, né, e a raiz o que é? Um atributo, raiz, né, que eu vou explicar mais para frente como que a gente determina qual que é essa raiz da árvore, né, como que a gente elege a raiz da árvore. Depois a gente tem os valores dessa raiz. Depois eu tenho mais atributos, né? Ok, decidi a raiz. Agora qual que é o próximo atributo? Depois eu tenho os valores desses atributos. E por último, eu tenho as minhas folhas. O que são as folhas? É a decisão, é a classificação em si, né? Então, por exemplo, lá a raiz eu decidi que é o valor acima de 3.000 reais. Eu tenho os valores dele, sim e não. Depois eu tenho o horário noturno como segundo atributo. Eu tenho os valores dele, sim e não. E por último eu faço a classificação. É que esse exemplo aqui é bem simples, tá? A gente vai trabalhar no exemplo mais complexo, onde esse conceito vai ficar até mais claro, tá, pessoal? O índice Gini, para que serve o índice Gini? Justamente para eu decidir qual que vai ser a minha raiz lá em cima.
decidir qual que vai ser a raiz é crucial para você ter uma boa árvore de decisão, uma árvore de decisão que realmente consiga fazer predições corretas. O índice Gini justamente ele ajuda a gente a medir a impureza dos dados, né? E o que é a impureza dos dados? Imagina o seguinte, eu tenho uma variável chamada cor do carro e eu tenho todos esses dados relacionados à variável. Eu tenho carros brancos, amarelos, vermelhos, azuis. Repara que eu tenho um salseiro ali, porque eu tenho diversos tipos de respostas para essa variável, né? Diversos registros com valores diferentes para essa variável. O que isso quer dizer? Que eu tenho uma impureza dos dados, ela está muito alta, né? Eu tenho uma alta impureza dos dados. No meu segundo exemplo aqui, repara que eu tenho muito mais azuis agora, mas ainda está um pouco bagunçado. Então dá para dizer que eu tenho uma média impureza dos dados. E aqui onde predominantemente eu tenho cores azuis e um pouco só de branco e amarelo, dá para dizer que eu tenho uma variável com uma baixa impureza dos dados. Então, o índice Gini ele vai justamente ajudar a gente a medir a impureza dos dados, e quanto mais baixa a impureza, melhor vai ser desse atributo ser nosso atributo raiz, né? Então eu vou colocar como raiz sempre o atributo que tiver dados mais puros, né? Ou seja, dados onde eu tenho uma baixa impureza. Eu trouxe um exemplo aqui, né? 38 registros. Eu tenho a variável preço, a variável horário, eu tenho a variável target ali, que é a classificação, se é fraude ou se é uma normal. Para a variável preço, pessoal, quando eu falo do valor, a variável preço é maior que 3.000, eu tenho o valor sim e o valor não. Para valor sim, eu tenho 8 fraudes e 10 normal. Para valor não, eu tenho 0 fraude e 20 normal. De antemão, você já percebe o seguinte, quando o preço é maior que 3.000, quando o preço não é maior que 3.000, esse item aqui da direita, repara que eu não tenho fraude. Eu tenho 20% das transações são normais, né? Então, só aí já é uma pista para gente. Para o horário noturno, o que eu tenho de valores? Quando eu digo que o horário é noturno, que é sim, fraude eu tenho 8 e normal eu tenho 11. E quando o horário noturno é não, ou seja, não é um horário noturno, fraude eu não tenho fraude e o valor é normal. O valor normal são 19, tá? Então vamos trabalhar aqui, calcular o índice Gini do preço, só para a gente entender como que afinal a gente calcula o índice Gini, como que vai funcionar. Eu tenho as 8 fraudes e o 10 normal, né? Então a minha fórmula vai ser 1 menos o número de fraudes dividido pelo número de fraudes mais o normal, ou seja, elevado ao quadrado menos o normal, né, o número de normal, dividido pelo número de fraude mais normal, elevado ao quadrado. Como que vai ficar esse cálculo? Eu tenho 8 fraudes, fraude mais normal dá 18, elevado ao quadrado, correto? E o normal, que é 10, dividido por fraude mais normal, que é 8 mais 10, que dá 18. Então, para antecipar aqui, eu tenho 1 menos 0,197. O que seria o 0,197? 8 dividido por 18, elevado ao quadrado, dá 0,197. E o 0,38, ali embaixo, é 10 dividido por 18, elevado ao quadrado, dá 0,38. Né? 1 menos 0,19 menos 0,30 dá 0,49. Tá? Então a gente calculou aqui a primeira perna. Eu faço, isso daqui é a repetição do último slide. Agora eu faço do lado direito aqui, eu faço o mesmo cálculo. Vai dar 0, né? Porque eu tenho o número de fraudes 0 dividido por 0 mais 20, elevado ao quadrado vai dar 0. E o outro eu tenho 20 dividido por 20 é 1, elevado ao quadrado é 1. Ou seja, 1 menos 0 é 1, menos 1, 0. Bem simples. Aí depois que eu fiz para os dois lados, a gente vai fazer a ponderada aqui, onde eu tenho o total de sim dividido pelo total do conjunto, ou seja,
38, né? Porque eu tenho 18 de um lado, 20 do outro, né? E vezes a impureza de sim, mais o total de não, dividido por total, né? Que são 38, vezes a impureza de não. Quando eu traduzo aqui os valores, então eu tenho 18, que é o meu total de sim, dividido por 38, que é o meu total de dados, vezes a impureza do sim, que era 0,49, que a gente calculou lá atrás, menos o 20, o 20 dividido por 38 vezes 0. Nesse caso aqui, aliás, pessoal, aqui tem um pequeno erro, porque aqui não é menos, tá? Aqui é mais, tá? Mas nesse caso não fez diferença, porque o valor da direita é 0. 0,23. Essa é a nossa impureza de Gini para a variável preço. Para a variável horário noturno, eu faço a mesma coisa. Calculei o lado direito, calculei o lado esquerdo. Faço a ponderada, 0,24. É a impureza de Gini para o horário noturno. Ou seja, cheguei nessas duas impurezas de Gini aqui para essas duas variáveis. Qual que eu vou utilizar como raiz? Eu vou utilizar o que é menos impuro, que no caso é o preço, né? A impureza dele está um pouco menor, 0,23. Então, começo a minha raiz lá de cima, né? Então, eu tenho o valor maior que 3.000, sim. Aí eu tenho aqui os 8 fraudes e 10 normal. E o não, eu tenho 0 fraude e 20 normal. E agora eu trabalho para esse lado esquerdo. Lembra que eu tinha 18 registros para o lado esquerdo. Eu vou colocar a próxima variável, que é o horário noturno. Eu faço as mesmas perguntas. É horário noturno? Sim ou não? E distribuo os valores ali, né? Tanto para sim quanto para não. Repara o seguinte, de antemão a gente já tem várias decisões aqui. Repara que quando eu tenho a fraude, quando o horário noturno é igual assim, fraude 8 contra 1, ou seja, muito provavelmente sempre que o valor é maior que 3.000, o horário noturno é sim, né? Muito provavelmente isso vai se tratar de uma fraude. Já quando o valor é maior que 3.000, sim, o horário noturno é não, ou seja, essa compra foi feita de dia, muito provavelmente não é uma fraude, é uma compra normal. Então, o próprio modelo ele vai cortando os dados, né, e nos trazendo essa resposta. A mesma coisa desse lado direito aqui. Valor maior que 3.000? Não tem nenhuma fraude para essa perna aqui. O resto é tudo, os valores são todos normais. Então a probabilidade de, sempre que o valor for maior que 3.000, não for maior que 3.000, a probabilidade de ser uma compra normal é muito alta, né? Então aqui a gente já classifica esses caras como folhas, a gente já encerra a nossa árvore de decisão aqui. Lógico que esse é um exemplo muito simples, né? Bastante trivial. Eu trouxe um exemplo um pouco mais complexo, que é o seguinte. Peguei essa base de dados aqui lá no Kaggle, é uma base de testes lá do exercício do Titanic, onde a gente tem 866 passageiros, né, que se envolveram no acidente no naufrágio do Titanic. Nossa classe target seria se a pessoa é sobrevivente, que é o número 1, ou não sobrevivente, que é 0. A classe do passageiro, se é a primeira, segunda ou terceira classe. O sexo dele, se é male ou female. O range de idade, a gente tem 4 ranges, né? Os menores de idade, adulto até 35 anos, adulto entre 35 e 60 e o idoso. E também um ponto onde ele embarcou, se é no C, no Q ou no S. Primeiro ponto, decide a raiz. Então a gente vai calcular o índice Gini de cada uma das variáveis, né? Nesse caso aqui, ó, classe de passageiro, a gente tem 3 classes, né? Então, primeira classe de passageiro, sobreviveu, eu tenho 135, e não sobreviveu, eu tenho 79. Vamos calcular aqui essa primeira perna, né? Então, nesse caso, vai ser sobreviveu dividido por não sobreviveu, mais sobreviveu elevado ao quadrado,
menos não sobreviveu, mais não sobreviveu, mais sobreviveu, elevado ao quadrado. Traduzindo é 135, coloco aqui, dividido por 135 mais 79, elevado ao quadrado, menos o 79, que é o não sobreviveu, mais 135 mais 79, elevado ao quadrado. Essa continha aqui vai dar o valor de 0,47. Tenho que fazer isso para as outras variáveis, a mesma coisa, né? Para os outros valores, aliás. Agora eu faço o quê? Eu faço a ponderada, né? A ponderada, traduzindo aqui, pessoal, só para não correr muito, então a gente tem 3 valores agora, né? A gente tem o total de 1, total de 2, o total de 3, né? Total da primeira classe, total da segunda classe, total da terceira classe. Eu tenho também os valores de impureza que eu calculei para o 1, para o 2 e para o 3. E eu vou somar tudo isso, né? Traduzindo vai ficar assim, né? 135 mais 79, 214. Qual que é o total aqui embaixo? O total é o total do conjunto. Era 866 registros. E qual que era a minha impureza aqui para classe 1? Era 0,47. Faço isso, somo com a mesma coisa aqui para classe 2, mesma coisa para classe 3. Meu resultado vai ser 0,42. Né? Essa é a impureza de Gini para a classe do passageiro. Devo fazer isso para sexo? A gente já vê que a impureza de Gini para sexo é 0,33. Para range de idade, 0,47. Ponto de embarque, 0,46. Portanto, qual que vai ser a minha raiz da árvore? Por onde eu devo começar? Qual que vai ser a primeira pergunta? Sexo, né? Se é um homem ou se é mulher. Então, a gente já tem essa divisão. Do lado da female, a gente tem esses números de passageiros, né? São 309 passageiros. E desse lado de cá, a gente tem o valor de 104 mais 453 dá 557 passageiros. Ok? E aí, a gente faz o mesmo exercício de calcular a impureza do índice Gini das outras variáveis, para entender qual variável que vai ser a próxima aqui. Qual que é o próximo atributo que eu vou perguntar? Então, a gente vai fazer justamente isso, e eu já fiz o cálculo aqui, tá? Eu já trouxe calculado, senão o vídeo ia ficar muito longo. A classe deu 0,28, o sexo 0,30, range de idade 0,30 e o ponto de embarque 0,29. Qual que é o menor valor? Classe, né? Se o cara é da primeira, segunda ou terceira classe. Então, é esse o nosso próximo valor aqui para a gente calcular. E a gente tem primeira, segunda e terceira classe, né? Então, mas repara o seguinte, pessoal. Esses valores aqui, ó, se você somar todos esses valores, quanto que vai dar? Exatamente 557, que esse lado aqui ficou só com 557. Vocês se lembram que o conjunto inteiro tinha 866 registros. Só que a gente separou, né, só para esse lado aqui. Então, esse lado está com 557. Se você somar esse valor, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse e mais esse, você vai ver que você tem exatamente 557 registros. E o que a gente faz agora? Eu diminuí aqui para que coubesse na tela. A gente vai calcular justamente a impureza desses 120 registros aqui, né? A gente vai entender o que vai vir por baixo disso daqui. Então, a gente calculou a impureza de Gini para entender qual que seria o próximo passo da árvore. Repara que o range de idade é o menor valor. Eu peguei aqueles 120 registros e fiz. Agora, o range de idade é o meu próximo valor. Então, eu tenho o idoso, aonde um sobrevivente e 11 não sobreviventes, de 35 a 60, 20 sobreviventes e 33 não sobreviventes. De 18 a 35, 20 sobreviventes, 31 não sobreviventes. Menores, apenas um sobreviveu, 3 não sobreviveram.
Então já tenho também, já passei para a próxima etapa. Aqui eu vou calcular a mesma coisa para a classe 3. Né? Eu cheguei nesses valores aqui de impureza de Gini e repara o seguinte. Qual que é o grande ponto aqui? Qual que eu vou colocar ali embaixo? Todos estão com o mesmo grau de impureza, 0,23. Como todos estão com o mesmo valor, eu vou transformar esse cara. Repara o seguinte, olha. De quase 300 acho que aqui dá 324. Apenas 46 sobreviveram, né? A probabilidade de alguém sobreviver quando é do sexo masculino e da terceira classe, né, é muito baixa, né? Então, o que eu já vou fazer? Ao invés, como eles estão com o mesmo grau de impureza, eu não vou prosseguir mais com isso daqui. Eu não vou colocar outra variável, outro atributo aqui embaixo. Como eles estavam com o mesmo grau de impureza, eu já decido já, como a probabilidade maior é dele não sobreviver, eu já fecho aqui com uma folha, né? Eu já utilizo uma folha. A mesma coisa, olha só, aqui quando é do sexo masculino, é da classe 1, da primeira classe, mas é idoso, a chance dele sobreviver é apenas de 1 para 11, né? É apenas de 10%, no máximo 10%, isso aqui vai dar 9% mais ou menos. Então, o que eu vou fazer? Eu já vou transformar isso também numa folha, né? Se você for ver aqui, os valores são exatamente a mesma impureza, né? Só entrando aqui para... Tudo a gente tem que comprovar com números, né? A impureza você vê que era a mesma, mas a gente já fecha aqui com a folha também de não sobrevivente. Eu posso fazer isso com essas outras três, tá? Tenho que fazer também com o pessoal da segunda classe. E para o lado direito, pessoal, eu também tenho que fazer esse mesmo exercício. Então, a árvore de decisão baseada no índice Gini, ela funciona dessa forma, tá? Deixa eu só voltar antes, só para explicar meio que um resumo aqui. Então, só para recapitular. O sexo, como que a gente decidiu que sexo seria a nossa raiz? Ele teve dos 866 registros, essa foi a variável que era mais pura, que tinha o índice de impureza mais baixo, né? Então foi assim que a gente dividiu. E depois eu resolvi começar aqui pelo lado esquerdo, fazendo o mesmo exercício para entender. Depois de sexo, qual que é a outra variável que tem impureza mais baixa? É a classe, né? E aí a gente veio fazer exercício para primeira classe, segunda classe, terceira classe. E chega um momento onde não compensa eu prosseguir com a árvore, porque o índice de impureza dessas pontas aqui é o mesmo índice de impureza dos próximos atributos. Então eu já fecho com uma folha aqui tomando uma decisão, tá? Fiz essa decisão nesse caso, fiz essa decisão nesse caso e sugiro que vocês prossigam o exercício em casa, fazendo o cálculo do índice Gini para esses daqui, para o pessoal da segunda classe e também, lógico, para o lado direito, que funciona exatamente como o lado esquerdo. Essa é a nossa árvore de decisão baseada no índice Gini. Mapa mental. Ciência de dados é composta por visualização e exploração de dados, computação em linguagem de programação, matemática e estatística, negócio, machine learning. Dentro de machine learning a gente tem os modelos supervisionados, a gente tem modelos de classificação, regressão, e hoje a gente entendeu a finalidade das árvores de decisão, como elas funcionam, a sua estrutura e o índice Gini. O próximo vídeo que eu vou fazer, eu vou trabalhar essas árvores de decisão utilizando a entropia, que é uma outra forma da gente fazer árvore de decisão, né? A gente vai falar sobre a poda da árvore para que ela não se torne uma árvore muito grande e que não fique causando o overfitting, né? que a gente chama, onde ela aprende demais com dados de treino, mas não performa tão bem com dados de teste.
Então a gente vai entender um pouco sobre a poda, a gente vai falar um pouco sobre os algoritmos disponíveis, a gente vai falar sobre R e Python, como fazer isso no R e no Python, e também como a gente mede o desempenho de uma árvore de decisão. Desde já, muito obrigado, curtam o vídeo se vocês gostaram, se inscrevam no canal, isso ajuda para que esse conteúdo chegue para mais pessoas, e desde já, muito obrigado, tudo de bom para vocês.